Henrique, Socorro, Roberto, que bom que vocês vieram, né? Tá todo mundo bem com saúde, estão bebendo água, que tá calor, para a gente ter uma boa tarde, bom final de tarde, né? Um bom começo de noite. E aí eu vou apresentar então o Roberto Antônio e explicar mais ou menos como é que funciona aqui. O Roberto Antônio, ele é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, e ele também é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele compõe a equipe que organiza o relatório Violência contra os Povos Indígenas, e ele é missionário laico e coordenador do CIMI Regional Sul. Junto com a Lúcia Helena Rangel, ele escreveu o artigo Sob Bolsonaro, a violência e a impunidade contra os povos indígenas foram naturalizadas. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco o debate, né, sobre quais são as informações que o relatório traz para nós, né, nessa conjuntura, né? E, Roberto, seja muito bem-vindo, não só hoje, mas todos os demais dias. A gente se reúne todas as terças-feiras, esse mesmo horário, às 6 da tarde. E aqui a gente costuma abrir a fala inicial para as nossas convidadas e os nossos convidados, de 20 a 30 minutos, também prorrogável, se precisar de um pouco mais de tempo. E depois a gente abre para intervenções de 3 minutos, né? Cada pessoa que se inscreve, cerca de 2 a 3 rodadas de intervenções, e ao final de cada bloco de intervenções, de diálogos, de perguntas, a gente vai devolvendo a fala para você. Aí, se você concordar, achar que essa é uma boa metodologia também, aí eu passo a fala para você. Se tiver algo mais que você queira complementar da apresentação também, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, então, Laura, pelo convite carinhoso ao CIMI, né? É uma honra, uma alegria participar com vocês aqui. Alguns eu conhecia anos atrás já, não é? Hernani, a Sueli. O Hernani nas nossas atividades junto à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A Sueli também, não é? Lá a gente trabalhou bastante juntos. E agradeço muito, né, por essa oportunidade. E o relatório que o CIMI produz, ele não é de agora, não é um relatório que ele vem sendo elaborado pela entidade na verdade, desde a fundação do CIMI em 73, 72, e ele vem sendo sistematizado a partir de 1986, não é? Primeiro, mais como tabelas de informações a respeito das violências contra os povos indígenas, e em 1996 ele adquire um novo formato, que é o que perdura até hoje, na forma de uma revista, não é? Em que a gente busca, nesse relatório, apresentar a informação sobre a violência, mas uma violência trazida e abordada com uma certa qualificação, não é? Para não ser números esparsos e soltos, não é? Então, cada fato de violência a gente busca qualificar no interior desse relatório, né, para dar consistência. Além disso, o relatório é composto por uma série de textos analíticos, né, sobre a questão indígena, não é, abordando as violências, mas também as estruturas estatais que manejam a questão indígena no país, né? Este relatório, então, ele é anual e as informações são obtidas com base dos relatos e fichas descritivas de missionárias e missionários do CIMI, também através das informações repassadas por comunidades e pelas organizações indígenas. Nós também obtemos uma série de informações dos poderes públicos, em especial da Secretaria Especial de Saúde Indígena, da Fundação Nacional de Saúde, do próprio Ministério Público Federal, que tem prestado um relevante serviço no sentido de obter as informações e qualificar essas informações e, ao mesmo tempo, difundir elas pelas suas redes, não é? E
nós obtivemos também bastante informação das mídias, tanto escritas como as mídias radiofônicas e a internet como um todo, né? Então, esse é um serviço que o CIMI tem. O relatório ele produz uma importante repercussão sobre a questão indígena, porque, além dele ser uma denúncia, não é, das violências e violações que se praticam contra os indígenas, ele é, acima de tudo, um apelo, né, para que o Estado e a sociedade mudem de perspectiva nessa relação com os povos indígenas, e um chamamento, não é, para que a gente respeite os direitos inscritos na Constituição Federal de 1988, e nós lembrávamos antes, aqui na informalidade, como é que se deu um pouco esse processo de luta, não é, para se ter no texto constitucional os direitos indígenas inscritos, né? Então, um pouco eu trago essa informação preliminar, assim, de como é que a gente estrutura o relatório, de onde vêm os dados, não é? E a importância dele junto ao Estado, junto à sociedade e junto aos organismos também internacionais, né? Nós percebemos ao longo dos últimos anos que esse relatório ele tem um efeito muito importante nos espaços da ONU, da OEA, enfim, em todos os, né, essas relações que se estabelecem aí com os organismos internacionais, né? O que nos tem chamado muito a atenção nos últimos 4 anos, mas dá para sinalizar e pontuar desde o governo Temer, depois do golpe contra o governo Dilma, que o Estado muda a sua perspectiva na relação com os povos indígenas. As violências, elas nunca deixaram de acontecer ao longo dos séculos, não é? E passaram-se diversos governos, né? Inclusive governos democráticos e populares, e as violações e violências, elas não cessaram, não é? Mas sempre havia, do ponto de vista de uma perspectiva estatal, estruturas que a gente podia recorrer no sentido de cobrar medidas e providências para coibir as invasões, ou ao menos para tentar agir no sentido de impedir que as violências ocorressem, não é? Do governo Temer em diante, nós percebemos uma mudança dessa perspectiva. O Estado deixa de ser aquele ente que, através dos seus órgãos de fiscalização e proteção, pudesse agir, né? E ele passa, a partir de então, a desenvolver uma relação com os setores econômicos marginais, que a gente trata assim, que são aquelas economias criminosas, né? Do desmatamento, da grilagem, da garimpagem, não é? Da caça e pesca ilegal. Enfim, o Estado começa a agir como uma espécie de intermediador e negociador desses grupos econômicos marginais, né? Então, isso a gente já sinalizava lá atrás, no governo Temer, mas em Bolsonaro a situação ela toma um volume tamanho que esta relação ela é avassaladora, né? Os órgãos de proteção e fiscalização eles foram praticamente extintos do ponto de vista de sua atuação constitucional e administrativa, né? E passa a haver, a partir especialmente da FUNAI, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, do INCRA e outros órgãos, não é? Uma relação de intermediação de negócios sobre territórios públicos, não é? Tanto indígenas como quilombolas, como áreas de proteção ambiental. Mas, no que se refere aos povos indígenas, a FUNAI ela age como uma agência reguladora de negócios criminosos nas terras indígenas, né? E essa relação intermediadora dos negócios, não é? Ela abre os territórios de uma forma dramática,
não é, para a exploração econômica, de modo especial da exploração garimpeira. Hoje nós temos territórios indígenas ocupados por massas humanas assim inimagináveis. O território Yanomami, por exemplo, ele hoje tem mais de 30 mil garimpeiros incidindo sobre o território Yanomami, causando uma devastação sem precedentes ao meio ambiente, mas, acima de tudo, destruindo a vida e o modo de ser do povo Yanomami. Há um avanço descomunal dos garimpeiros na terra Munduruku, por exemplo, no Pará, em Rondônia, e Mato Grosso, Amazonas, enfim, essa liberalização das fronteiras dos territórios para essa exploração criminosa. A gente percebe, e hoje está acontecendo, um avanço desproposital, assim, devastador também das madeireiras. Hoje mesmo, a gente acompanhando os telejornais, verificou que nunca como antes se incendiou tantas florestas como agora no mês de setembro, e isso é um movimento que ele se dá desde a posse de Bolsonaro, né? Em agosto de 2019, teve um movimento chamado o Dia do Fogo, em que em todas as regiões da Amazônia brasileira, pessoas saíram ao mesmo tempo, no mesmo instante, e atearam fogo, não é, em várias partes da Amazônia, num movimento articulado, não é, para a devastação do meio ambiente, né? Então, isso tem se dado de forma contínua, e a devastação ela não tem precedentes na história. Se antes o desmatamento se dava com motosserra e com machado, hoje são com equipamentos, com máquinas que são devastadoras, né? São 18 mil árvores por hora que são derrubadas no Brasil. Agora, enquanto a gente está aqui conversando, dialogando, as pessoas estão desmatando e incendiando as florestas, né? Assim, não tem como qualificar, não é, esse movimento tão devastador que se dá sobre o meio ambiente. E puxando para outras áreas da sociedade, e a gente não se dá conta às vezes, mas esse movimento de destruição, de desconstrução, ele se dá em todos os ambientes sociais, culturais, educacionais, da saúde. É um movimento propositado, organizado, de destruição e desconstrução de tudo que se fez, né? Então, é assustador, não é, o que nós observamos ao longo desses últimos anos. Em especial, no ano de 2021, né, nós percebemos assim, que houve uma destruição de grande parte das florestas, de pelo menos 226 terras indígenas, né? Foram 305 casos de invasões possessórias. Foram 118 conflitos territoriais, ou seja, os indígenas se confrontando para tentar evitar uma devastação maior, não é, e mais avassaladora. Foram 176 casos de assassinatos de indígenas no ano de 2021, né? Foram 148 suicídios. Então, são números nunca vistos ao longo dessa história toda que o CIMI produz, os relatórios. Esses índices nunca chegaram, não é, né, a esse montante de fatos e acontecimentos e de violência. E aí, em termos de análise, assim, a gente percebe que se adotou no país o que nós denominamos de uma antipolítica, não é? Em que ela tem pelo menos 5 pernas, assim, que são as pernas da destruição. Uma delas, que move toda a política indigenista do Bolsonaro, é a perspectiva da desumanização do outro, da desumanização do sujeito indígena, da desumanização das comunidades de seus povos, não é? E quando você tem como perspectiva desumanizar o outro, tirar dele a condição de humano, a condição de ser gente, né? Então, tudo que se faz contra ele ou sobre ele, não é relativizado
ou naturalizado, né? E a gente percebeu ao longo desse ano de 2021 que a desumanização do índio que foi uma espécie de ideia, uma espécie de um motor, não é, que deu condições para que houvesse, não é, esse avanço descomunal das invasões e das violências contra o indivíduo, contra a pessoa, contra as comunidades, não é? Essa desumanização fez com que as terras fossem invadidas, com que os corpos fossem agredidos e com que, o mais grave de tudo, com que os aspectos das espiritualidades, da vida, da fé e da esperança dos povos também fossem atingidos. Porque em muitos lugares do Brasil, onde a resistência se dá muito fortemente pelo modo de ser e pelas religiosidades indígenas, os invasores ateavam fogo nas casas de rezas, por exemplo, né? Então, eles invadiam, atacavam as vidas e tentavam destruir aquilo que era próprio e mais significativo da existência daquelas comunidades, que era o seu espaço de ser e de rezar e de conviver com as suas ancestralidades e com as suas espiritualidades, né? Então, a desumanização do outro faz com que isso tudo, não é, seja legitimado, não é, seja validado, não é, pelo poder público. Então, uma das pernas cruéis dessa antipolítica é essa perspectiva da desumanização do ser indígena. A outra perna é a da desterritorialização. O Bolsonaro assumiu como meta de não demarcar 1 centímetro de terra indígena, e isso ele cumpriu a rigor nesses 4 anos quase de mandato. Então, não se demarcou nenhuma terra indígena, né? Portanto, mais de 60% das comunidades indígenas hoje vivem à margem dos seus territórios, não é? Lutando para acessá-los, e os outros 45% vivem nos territórios, mas esses estão esbulhados cotidianamente, não é? Por esses movimentos de invasões que eu já referi anteriormente, especialmente madeireiros, fazendeiros, enfim, peixeiros, pescadores, não é? Garimpeiros. É uma série de conjuntos, não é? de agentes invadindo esses territórios. Então, a desterritorialização ela compõe, não é, de uma forma muito intensa esse movimento de desconstrução da terra, de retirada dos indígenas do seu ambiente de vida, não é? E em muitas regiões do Brasil, especialmente sul, nordeste, sudeste, os povos vivem absolutamente na margem dos seus territórios. Então, ao longo desses 4 anos, a vulnerabilidade, não é? A falta de condições de acesso aos recursos da terra, aos recursos da vida propriamente, ao alimento, à água potável, eles foram duramente comprometidos, né? Nós temos dezenas de comunidades que não têm água para beber, não têm água para tomar banho, né? Então, é um ambiente devastador que a gente percebe exatamente nessa perspectiva de retirar dos povos indígenas o seu direito de acesso à terra, não é? Ou retirar dos índios a condição de usufruir das terras demarcadas, propiciando que outros, não é, disponham desse recurso, explorando-os de uma forma destruidora, devastadora. A terceira perna desta antipolítica é a da devastação, e eu já referi também, que é um movimento destrutivo inimaginável, né? Inimaginável. Jamais se viu o que acontece hoje no país, não é? E não é só a natureza afetada, é todos os seres da natureza que estão sendo extintos, não é? Então, a gente tem que imaginar que uma floresta, quando ela é derrubada e queimada, todos os seres que ali habitam, e nas cosmovisões indígenas, inclusive os seres espirituais, eles se transformam em cinzas, eles são devastados, não sobra nada, né? Por exemplo, um incêndio no Pantanal compromete todo um ecossistema, ele jamais vai ser retomado, jamais vai ser reconstituído,
O que se queimou, não tem mais recuperação, né? Então, se a gente for imaginar, daqui 10 anos, a devastação do que acontece hoje, a gente vai se perguntar como é que eu, Roberto, como é que todos nós, vivenciamos isso sem tomar uma atitude para combater essa violência tão desproporcional e tão descomunal, que é a destruição da vida, né? Da vida toda, né? Então, a terceira perna dessa antipolítica é da destruição, da devastação sem precedentes na história do país, né? Ao longo desses mais de 500 anos, nunca se viu isso, né? A quarta perna é a da desconstituição dos direitos, é a retirada de direitos. Então, se consolidou no país um ambiente de negação do direito que está inscrito lá na Constituição Federal, no capítulo 8º, nos artigos 231 e 232, né? Onde a Constituição reconhece 3 direitos fundamentais dos indígenas, né? O direito deles serem sujeitos de direitos, não é? Rompendo com qualquer perspectiva de tutela, garantindo aos índios o protagonismo, a autonomia, né, como sujeitos de direito, que até 88 eles eram tutelados pelo Estado, né? Eles não eram nem tratados como seres humanos, eles eram tratados como aqueles que deveriam ser transformados em gente, né? Então, essa perspectiva ela é rompida com a Constituição Federal, e aí a Constituição sinaliza, para um ambiente de respeito a esses povos, do respeito ao sujeito indígena. O segundo direito fundamental ele é relativo ao modo de ser e viver das culturas dos povos. Então, o Estado deveria se organizar no sentido de respeitar os povos indígenas como culturas diferentes, como povos com tradições, costumes, religiosidades diferentes, e todas as políticas públicas em torno desse direito fundamental deveriam ser constituídas na perspectiva do respeito e da valorização das alteridades e das diversidades, né? E o terceiro direito fundamental é o direito à terra, né? O direito aos territórios, o direito originário que os povos têm sobre as suas terras, não é? Que, além de ser um direito originário, ele é um direito indisponível, só os povos indígenas podem dispor desse direito. Portanto, essa política de invasão, de destruição, ela é completamente ofensiva, não só à vida, mas ao texto constitucional. Esse direito é um direito inalienável, ele não pode ser entregue para terceiros, ele não pode ser vendido, não pode ser alugado, não pode ser arrendado. É um direito de usufruto exclusivo dos povos indígenas, que é o direito à terra, e ele é um direito imprescritível, que não se perde, não se esgota ao longo do tempo, não é? Isso tudo vem sendo relativizado, vem sendo comprometido através de ferramentas administrativas, através de instruções normativas da FUNAI, de despachos, não é? De orientações do governo federal, não é? E também, especialmente, através de condicionantes estabelecidas em julgamentos relativos à demarcação de terras indígenas, como o Raposo da Serra do Sol, mas, nos últimos anos, especialmente, como uma ferramenta de desconstituição de direitos, é a tese do marco temporal, em que restringe o acesso dos povos à terra se eles não estivessem ocupando a terra reivindicada no dia 5 de outubro de 1988. Então, o direito, através dessa tese, ele tem data fixa, não é? O que é uma aberração jurídica, porque o direito ele é pensado para frente e não para trás, né? No caso da tese do marco temporal, os índios só têm direito se estivessem ali no passado, não é? Se não estivessem ali no passado, ou seja, o futuro se perde enquanto direito, né? Então, esses direitos fundamentais eles estão sendo desconstituídos, não é, nessa política da retirada de direitos. E, por fim, o que fomenta todo esse processo de invasão é
a recuperação das teses integracionistas da ditadura militar, não é? O governo Bolsonaro ele assume com perspectiva, não é, essas teses todas, mas diz o seguinte: os indígenas só terão condições de subsistir, de sobreviver, se eles se tornarem humanos como a gente, né? Imaginem os indígenas se tornando humanos como Bolsonaro, né? É uma aberração da natureza. Mas é essa a perspectiva, né, de tornar, no âmbito das políticas públicas, o indígena integrado à comunhão nacional, recuperando, portanto, essa tese genocida da ditadura militar. Então, a violência que nós observamos ao longo desses últimos 3 anos, mas especialmente no ano de 2021, ele tem essas características, né, da desumanização, da desterritorialização, da devastação, não é, da desconstrução de direitos e da integração dos indígenas à comunhão nacional. E é contra isso que a gente luta, né? O que nos assustou, e aí para finalizar, nesse último relatório, foi a brutalidade com que as violências aconteceram, né? Analisando os dados, e se vocês tiverem acesso a eles, ao relatório, vocês vão verificar lá que alguns tipos de crime e de violências que foram praticados em 2021, eles têm a característica, não é, das violências que se praticavam no início da colonização europeia no país, né? Dentre eles, envenenamento de alimentos e bebidas. Nós tivemos 7 casos de indígenas que morreram por terem consumido bebida e alimento envenenado por comerciantes, né? Então, isso voltou a acontecer no país. A gente não imaginava que isso pudesse acontecer. Nós tivemos casos de estupros e, na sequência dos estupros, não é? Uma brutalidade inimaginável. Nós tivemos meninas dilaceradas, né? Depois de estupradas, tiveram as vísceras arrancadas. Nós tivemos o caso de um menino que foi assassinado no Amazonas, em que o agressor, depois de balear o menino e ele cair dentro de um lago, ele recolhe o menino, fatia o menino no meio, não é? E joga uma parte do menino para dentro do lago e a outra joga para os animais comerem na mata, né? Então, isso parece filme de horror que a gente assistia em relação aos índios, né, sobre as práticas de crime que se tinha contra eles, né? Então, para trazer para vocês, assim, de uma forma bem realista, não é, a relação que se estabeleceu por parte de uma parcela da sociedade com esses sujeitos, não é? Então, a desumanização deles, não é? A ideia de que eles não são gente, ela perpassa por uma grande camada da sociedade que se relaciona com esses sujeitos e legitima esses sujeitos a agredirem, não é, um menino indígena, tratando como se fosse um bicho do mato que poderia ser abatido e jogado para os animais comerem, não é? Então, um pouco disso que nós estamos falando hoje, e é isso que a gente denuncia, e esses fatos, eles são recorrentes no ano agora de 2022, né? Os assassinatos, eles são contínuos, eles são cruéis, né? E nos assusta perceber que uma boa parcela da sociedade pensa assim, acredita que assim devem ser as relações, não é, entre a sociedade branca com os povos originários desse país. Então, eu encerro por aqui e abro, então, para a gente poder dialogar e debater. Muito obrigada, Roberto. É bem emocionante, né, ouvir você falar, porque é uma ferida muito grande que vem desse nosso passado colonial, racista, né? É uma ferida na nossa sociedade, né? Tipo, nos fere, né?
nos dói profundamente. Não tem como a gente ser plenamente feliz numa sociedade em que existe essa desumanização, em que isso vai ecoando, né, há tantos anos, né, que a gente está tentando construir outro Brasil, né, uma sociedade mais humanizada, e não é possível fazer isso sem respeito aos povos indígenas, sem demarcação dos territórios indígenas, né, e eu comecei a ler o relatório, né, preparando para hoje, e aí tem uma dedicatória bem bonita, eu vou ler um pouquinho aqui ela para a gente se fortalecer, porque a gente precisa de lutadoras, lutadores dos direitos humanos, né? Então, para a gente estar forte nesse momento de estudo, de debate, para a gente construir a sociedade que a gente quer, né? O projeto de sociedade que a gente quer. Então, vou ler. Na dedicatória fala assim, ó: dedicamos esta edição do relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. Então, dedicamos esse nosso momento também, né, como Observatório Político da CBJP, a todos os povos indígenas do Brasil, que com sua luta e mobilização mantiveram acesa a chama da esperança em todos e todas que acreditam num país mais justo e mais igualitário, capaz de valorizar sua imensa diversidade e respeitá-la de forma plena. Em mais um ano marcado pela omissão, pelo ódio e por perdas incalculáveis de vida, nos solidarizamos e agradecemos aos povos originários. Em meio às sombras, os passos decididos dos povos animam e iluminam a nossa caminhada. Então, agradecer ao Roberto e que toda essa força ao longo dos anos que os povos têm tido em defesa da vida e que contribui para a nossa vida, né, para a nossa existência também, possa iluminar nosso debate agora, né? A gente já tem algumas inscrições, a gente já tem o primeiro bloco fechado, Alberto, Carlos, Henrique e Sueli. Aí depois eu volto a palavra para o nosso convidado, e quem quiser continuar se inscrevendo para os próximos blocos, as inscrições estão abertas, eu vou anotando. Então, por favor, Alberto, eu passo a palavra para você, depois para o Carlos. Muito obrigada. Bom, eu estou aqui em Boa Vista, Roraima, desde 1976, né? Eu cheguei no período da invasão da área Yanomami por parte de garimpeiros, parece que ter voltado àquela época, né? Infelizmente. Eu queria colocar duas questões. Uma, sei que foram enviados para o Tribunal Internacional de alguma denúncia contra o governo federal, né? Pelo crimes contra os índios, os povos indígenas. Queria saber como é que está tramitando esta ação, né? E a segunda coisa sobre o descaso em relação, além de toda a população em geral, também contra os povos indígenas durante o período da pandemia. Aqui no Roraima tivemos várias lideranças que morreram por causa da pandemia, e também os casos contra os povos indígenas. Tem que ver se você tem provas, se foi deliberado também, né? Sabemos a tragédia em Manaus, que não enviaram, né, problema de oxigênio, mas também dentro das áreas indígenas não teve o atendimento, provavelmente, que teria sido preciso, né? Eu queria colocar assim, essas duas questões. Obrigado. Obrigada, Alberto. Na sequência, eu passo a palavra para o... Acho que está a Sueli aqui, perdão. A Sueli? É o Carlos? Carlos primeiro. Então, sim, é que a Sueli está como host aqui, né, Sueli? Por isso é que acho que o seu nome subiu aqui. Então, para o Carlos, mas depois pode para dar o prioridade Henrique. para a Sueli, acho que Não, não aceito, não. Pode ir, Carlos. então tá. Então, por favor, Carlos. Roberto, em relação ao julgamento aí do marco territorial, né, no STF, nós temos essa figura funesta aí desse Cássio com K, Nunes Marques, né, que sentou em cima desse julgamento. Já tem, acredito eu, que seguramente 1 ano e meio ou mais que ele está
sentado em cima dessa ação. Então, eu acho que uma das perspectivas que acho que a gente teria, né, caso aconteça aquilo que todos nós esperamos, né, que o Lula seja eleito presidente, é que o Supremo Tribunal Federal, né, já no início dos seus trabalhos em 2023, sabe lá quando que ocorre, talvez em fevereiro ou só em março, né, a ministra presidenta, né, a Rosa Weber, né, e imediatamente paute esse assunto, né, e pautando, né, qual é a perspectiva assim que se avalia de que, eu não sei se já tem maioria formada ou se a partir do voto dele é que vão se desenvolver os demais votos que poderiam alcançar a maioria daquilo que nós desejamos, né? De realmente tornar esse marco temporal letra morta, né? E realmente seja reconhecido a titularidade dos povos ancestrais, né? Os primeiros ocupantes dessas áreas. E a outra coisa também, numa perspectiva de um novo governo, né? Um governo do Lula e das forças que estão arregimentadas aí em torno da candidatura do Lula, há situações que são absolutamente emergentes, né? E a gente sabe, por exemplo, que um desmatamento, né, nessa proporção que foi alcançada nesse período aí da ocupação da presidência da República por esse cara, e que já vinha, né, também ocorrendo, né, inexoravelmente durante tanto tempo, como que isso pode ser sustado. A gente sabe que não é possível sustar de imediato, né, mas o conjunto de forças que se avalia que vão poder, num prazo curto, realmente reverter essa destruição e também a consciência coletiva, né, da população brasileira em torno da defesa da Amazônia, da natureza e dos povos originários, né, dos povos indígenas e os ribeirinhos, de maneira geral, os amazônidas, né, como dizem. Então, são essas duas questões. Obrigado. Obrigada, Carlos. Agora eu passo a palavra para a Sueli e depois para o Henrique. E no segundo bloco a gente já tem a inscrição da professora Maria Luísa. Quem mais quiser se inscrever também, fica à vontade. Então, por favor, Sueli. Eu não sei, eu acho que o Pizzolato é depois, né? De uma certa forma, o Alberto já encaminhou a minha pergunta, a questão das cortes internacionais. Como é que tem sido as decisões e a aplicação das decisões das cortes, dos tribunais internacionais na questão da falta de demarcação de terra indígena e da violência? Mas também quero aproveitar para lembrar os 50 anos do CIMI e o serviço que o CIMI vem prestando não só aos povos indígenas, mas a todos nós nessa causa da humanidade, da humanização da civilização, né? Então, eu tive agora recentemente lá com a equipe itinerante, e foi muito legal comemorar com o Chicão lá, os 50 anos do CIMI e os 25 anos da equipe itinerante. Então, na tua pessoa, a gente abraça todos os companheiros e companheiras do CIMI. Obrigada, Sueli. Então, eu passo agora a palavra para o Henrique, depois retorno para o Roberto, e aí a gente vai continuando as inscrições para o segundo bloco na sequência. Então, por favor, Henrique. Obrigado. Agradecer primeiro ao Roberto pela exposição e parabenizar. Ao mesmo tempo, dizer o seguinte, é desesperador, né? É um relato de pedir para parar que a gente quer desembarcar. As minhas duas questões foram praticamente contempladas
já pelo Carlos e pela Sueli, porque era sobre a questão do marco temporal e essa questão das cortes internacionais, já que a gente aqui no Brasil se vê um pouco assim, sem muita ação. Eu só queria aproveitar para, não sei se você poderia responder isso, existe um prazo para esse pedido de vista, né, do julgamento do marco temporal, e a que ponto agora, mudando, né, o Fux pela Rosa Weber, se isso poderia ser antecipado, né? Ou também porque há algumas avaliações que o ideal seria esperar um pouco mais para mudar algumas pessoas, mas não sei se das pessoas que estão em fase já de final de mandato no STF poderia mudar essa perspectiva. O que a gente viu foi uma verdadeira imolação, né? Os acampamentos em Brasília, o esforço do pessoal, a arrecadação de recursos, aí ficam lá e é uma tática assim, a justiça diz, vamos cansá-los para ver se eles desistem, né? Então, um pouco essa preocupação aí do descaso, né, da justiça do mais forte. Obrigado. Obrigada, Henrique. Passo a palavra para o Roberto novamente. Fica à vontade, Roberto. Então, sobre as denúncias nas cortes internacionais, a nossa avaliação é de que nunca como antes, para usar até uma expressão que o Lula comumente usa, né? Nunca como antes se usou tanto, não é, esses espaços, tanto junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como junto à Comissão de Direitos Humanos da ONU, né? Como outros espaços internacionais, como vem se usando nesses últimos 3 ou 4 anos, né? Nós até essa semana estávamos avaliando no CIMI, né, que a cada mês ou a cada 15 dias há uma delegação indígena, há missionárias e missionários acompanhando, né, os indígenas nesse movimento de denúncia contra os desrespeitos aos direitos humanos dos povos indígenas no Brasil. E também de outros atores sociais, de outros grupos, de outras comunidades tradicionais e originárias, se dão de uma forma muito intensa nesses organismos internacionais, né? As denúncias em Haia também já foram apresentadas, o governo está sendo acusado de genocídio, mas, na verdade, isso tudo funciona muito mais como uma ferramenta de pressão política do que propriamente uma ferramenta de solução dos problemas, né? Então, sempre que se fazem as denúncias, abre-se espaço para as respostas do governo, né? E essas respostas, então, elas vão se dando ou nos próprios momentos da denúncia, ou depois por escrito, e tudo se constitui em farsas, mentiras, como é comum, como é prática do governo brasileiro, né? Ele altera dados, ele altera informação, ele sonega informação, né? Então, tudo é um arrastamento das coisas que não levam a uma solução. Mas há um movimento político importante, e essa repercussão é que é salutar, é a repercussão que nos dá também perspectiva de um movimento mais intenso, tanto para fora como para dentro do país, na consolidação de alianças em defesa dos direitos dos povos indígenas, né? Então, nós não temos uma decisão, não é, que puna o governo, mas nós temos movimentos políticos que alicerçam, que dão força para a garantia dos direitos indígenas no país. E aí entra essa questão da tese do marco temporal, né? Então, isso tudo não repercute no Bolsonaro, mas repercute no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente percebe, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que nós temos ali alguns ministros, e, em especial, percebemos na Rosa Weber, não é? Uma aceitação, uma sensibilidade para com a causa indígena.
Nessa semana passada, teve a posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo, e pela primeira vez na história ela convidou indígenas para estarem presentes, não é? Foram 3 indígenas convidados, não é? Uma Guarani do Rio de Janeiro, não é? A Neuza, um menino Guarani também de São Paulo, Davi, e uma indígena do Mato Grosso do Sul, uma Guarani Kaiowá, né? Que estiveram presentes nesse espaço da posse da ministra como presidente do Supremo. Então, a gente percebe que esse movimento que se faz também em âmbito internacional, ele tem uma grande repercussão aqui no país. Com relação ao julgamento, propriamente, né, ele já passou... ele teve o voto do relator, do ministro Edson Fachin, foi um voto exuberante, um voto excepcional, não é? E tivemos depois, na sequência, o pedido de vista, mas aí o voto já foi proferido do Nunes Marques, um voto racista, né? Absolutamente contrário aos direitos dos povos indígenas. Então, teve mais um pedido de vistas que foi daí do Alexandre de Moraes, não é? O Alexandre de Moraes pediu vistas depois do voto do Nunes Marques. O Alexandre de Moraes já tem o voto concluído e a única coisa que se espera agora é a retomada propriamente do julgamento, não é? A ministra Rosa Weber, nesta semana, na semana que passou, ela já relatou para as lideranças indígenas que depois da posse dela já foram recebidas também no seu gabinete, teve um conjunto de lideranças que estavam em Brasília, e ela sinalizou para a retomada do julgamento. Quais nossas perspectivas? Neste momento, são positivas, né? Nós temos, assim, no nosso imaginário, pelo menos 6 votos pela garantia dos direitos originários dos povos indígenas, né? 2 votos a gente já percebe, evidentemente, que são contrários, que é do Nunes Marques e do outro ministro, o Mendonça, não é, que serão certamente contrários aos direitos indígenas. Temos aí medo com relação ao Fux e temos medo também em relação ao Gilmar Mendes. Enfim, mas neste momento tem uma composição que nos parece favorável, né? O ideal no nosso modo de sentir, de perceber, é de que ele fosse retomado e concluído neste ano, para que um novo governo, especialmente o Lula, se assumir, já tenha definido, não é, essa situação para o seu próprio governo, né? Se houver esse imbróglio, né, esse litígio, o próprio governo ele vai ficar de mãos um pouco atadas no sentido de dar vazão às demandas indígenas, especialmente no que se refere à demarcação das terras, né? Então, no nosso modo de sentir e perceber, deveria ser retomado até o final desse ano para que houvesse a solução e aí a política indigenista ser constituída a partir dessa decisão, né? Com relação à pandemia, ela foi devastadora, né? Os dados que nós tivemos relativos já no período da vacina do ano passado, né, foram de quase 900 mortes de indígenas por Covid, né? No ano anterior foram mais de 1.000 mortes de indígenas por Covid. Praticamente 200 povos foram afetados pela doença. O impacto dessa doença a gente ainda não tem a dimensão agora, mas deve ser, as sequelas disso a gente vai perceber ao longo aí dos próximos anos, porque impactou profundamente, não é? E assim, essas mortes, pelo menos 2.000 mortes de indígenas, elas acometeram os sábios, né? Aquelas pessoas mais velhas das comunidades, os detentores dos saberes, não é? Das tradições, dos costumes, não é? Então, houve um comprometimento muito grande nessa perspectiva também da continuidade das relações interétnicas, não é? A partir desses, né, sábios que se foram, não é? E as sequelas também de pessoas com sérios comprometimentos de saúde, a gente vem acompanhando isso, e
enfim, a pandemia ela foi dramática para os povos indígenas, especialmente porque, como não houve um planejamento para a defesa do povo brasileiro em si, muito menos houve planejamento para o enfrentamento da Covid no que se refere aos povos indígenas, né? As equipes de saúde elas saíam voluntariosas, né, no sentido de tentar enfrentar esse ambiente devastador, mas não houve um plano de contingência, não houve orientação nas comunidades, né? E nós trabalhamos muito na perspectiva de consolidação de redes de solidariedade durante a pandemia para enfrentar um problema gravíssimo que, além da doença, era a fome, né? As pessoas passaram a ter fome nas aldeias porque elas não tinham mais acesso aos espaços de produção, não é, para adquirir os alimentos. Então, foi uma dependência grande, não é, da ajuda estatal que não se fez, não é? Então, nós precisamos construir redes através das cáritas, das igrejas, das entidades da sociedade civil. Enfim, foi um movimento intenso. A Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, enfim, órgãos que se articularam, né, e o próprio Supremo Tribunal acabou em decisões, não é, obrigando o governo a prestar serviço aos povos indígenas, especialmente essa assistencial na carência alimentar. Ainda hoje, não é, eu já recebi várias ligações que nós vamos precisar ir em busca de alimentos para as comunidades que não vivem nos seus territórios, que estão afastadas das terras por conta da política da desterritorialização promovida pelo Bolsonaro. Então, de fato, a pandemia ela causou danos irreversíveis, não é? E compromete seriamente, não é, a vida e o futuro dos povos indígenas. Eu acho que são as questões mais profundas aqui, tem também mais uma com relação como reverter esse ambiente de destruição num novo governo. Vai ser muito complexo para um novo governo atacar esse ambiente que se consolidou em muitas regiões do país, mas especialmente na Amazônia, né? Se firmaram organizações criminosas de ataque ao meio ambiente, né? E essas organizações elas criaram redes sociais, políticas, econômicas, não é, que dificilmente serão enfrentadas num primeiro momento por um novo governo, né? Vai precisar reconstruir os órgãos de proteção, fiscalização e de repressão, e ter uma atuação firme na repressão, para combater essa organização criminosa que ela se consolida a partir do próprio Estado, né? Então, vai ser um ambiente de grandes dificuldades e o Lula vai ter que, se ele for eleito, se preparar para esse desafio, porque ele vai encontrar oposição política forte nas regiões da Amazônia, especialmente, não é? De gente que, inclusive, é aliado dele hoje na disputa eleitoral. Então, vai ser um ambiente bastante tenso, complexo, não é? Mas que ele vai ter que enfrentar, e nós aí vamos ter que também ficar empurrando, cobrando, mobilizando, organizando, não é? Para que medidas sejam adotadas e esse quadro, aos poucos, venha a se reverter. Mas dificilmente nós vamos ter, num ou 2 anos, uma solução, porque os incêndios estão sendo promovidos agora, então a devastação ela vai estar se dando na campanha eleitoral e ela vai se dar no início de um novo governo, né? É isso. Muito obrigada, Roberto. Muito bom ter essas informações, né, para a gente saber os próximos passos, como atuar, né, na defesa dos direitos dos povos indígenas. E a gente tem o segundo bloco de inscrição agora. Estão inscritos a professora Maria Luísa, eu me inscrevi, depois o Gilberto e a Consuelo. Então, eu passo a palavra para a professora Maria Luísa.
Boa noite a todo mundo aí. Eu acho que esse relatório embrulha o estômago, né? Mas eu queria muito agradecer a Roberto aí por essa análise, né? Que é mais do que análise, né? É prospectiva no sentido do que vem aí pela frente. E Percy já apresentou aqui o nosso projeto Vida e Água para as Aris no Distrito Federal, e é em cima desse projeto que eu queria aqui colocar uma questão, que é perguntar até que ponto o CIMI também tem mapeado, assumido, né, os chamados indígenas urbanos, né? Na nossa restrita pesquisa aqui no Distrito Federal, a gente identifica 3 lugares, né, dentro do Distrito Federal que vivem as mesmas situações das populações vulneráveis, né? Que é os que ficaram no Noroeste, todos conhecem a história aqui do Noroeste, né? Dos que ainda estão tentando ficar lá, dos que estão no Recanto dos Encantados, que é um território permitido, né, aqui em Sobradinho, mas que não tem nenhuma estrutura nem de água potável, né, como o Noroeste também não tem, e do Parque Nacional. E, pelo que eu vi também do grupo do Chapuri, há também outros estudos e outras pesquisas aí no campo desses chamados indígenas urbanos. Essa é uma pergunta. A outra é que, na medida em que a marca maior realmente é território, a gente observa que isso, do meu ponto de vista, não sei se de todos, né, de certa forma encorajou muito também a luta de território dos quilombolas, que me parece que foi uma contaminação positiva aí, né, da luta indígena. Não sei se isso corresponde à avaliação de vocês. Mas, nesse sentido, né, do território, a gente percebe também a importância da questão da água. Então, por conta de nós estarmos, em nosso projeto, trabalhando com geoprocessamento, né, que é uma ferramenta mais do que o Google Earth, que a gente usa aí direto, nós chegamos a identificar aldeias que estão ao lado da transposição do São Francisco e que não têm água potável. Além de ter fenômenos novos, né, de inundação, com as chuvas, né, esporádicas do Nordeste, mas que também estão em condição completamente, né, assemelhada à situação dessas ARIs aqui no Distrito Federal. Para quem não sabe, a ARIs aqui são as áreas de regularização de interesse social que foram identificadas pelo Plano, né, Diretor de Ordenamento Territorial do DF e que correspondem a 47 ocupações de famílias completamente vulneráveis, né? Sem água, sem luz, sem saneamento básico, sem coleta de lixo, sem comida, sem trabalho e com presença de traficantes e também um segmento evangélico que organiza essas comunidades. Então, eu queria perguntar a respeito dessa coisa da água também, quer dizer, em que medida ela pode ser um eixo, né, que articule também outras situações não estritamente indígenas, mas que podem, né, estar embutidas nessa luta da questão da água. É isso aí. Obrigada aí, Roberto. Obrigada, professora Maria Luísa. Eu me inscrevi e depois, na sequência, o Gilberto e a Consuelo. A minha pergunta eu queria entender um pouco melhor sobre como que as mulheres indígenas e como as espiritualidades indígenas têm interpretado esse momento, né, do sofrimento psicológico, do aumento do suicídio, para entender um pouco melhor sobre isso, né? Que aí, a primeira vez que eu vi um pouco mais aprofundado esse debate foi no relatório da CPT, e aí gostaria de saber um pouco mais, assim, né? A gente ouve muito falar isso, né? Que as nossas relações estão doentes, que a Terra está doente, né? E qual a mensagem, assim, de fé, de interpretação que as lideranças indígenas, povos indígenas têm passado, né? Têm interpretado sobre o nosso momento, né? Que caminhos, né, espirituais para onde a gente pode ir para superar, né, essas violências e essas violações de direitos. Era um pouco isso. Muito obrigada. Eu passo a palavra para o Gilberto agora. Ô, Roberto, muito obrigado pela contribuição, pela
tua exposição, bem articulada, trouxe questões aí bem interessantes de como que o desmonte do Estado na região da Amazônia está a serviço desses novos grupos que, de alguma maneira, reproduzem na Amazônia o que já é visto no Rio de Janeiro, que é a economia da ilegalidade por meio das milícias. E tem até, alguns já estão dizendo, que ramificações internacionais, que tem a ver, inclusive, com, enquanto as nossas forças armadas estão preocupadas com urna eletrônica, as nossas fronteiras estão abandonadas e colocadas a serviço de grupos extremamente violentos e sem nenhuma identidade com os interesses dos povos que vivem na região e do Brasil no seu conjunto. Agora, uma questão que eu tenho percebido, não sei se você concorda comigo, eu sinto o Lula com mais clareza e sensibilidade com a questão de mudanças climáticas, questões indígenas, isso está mais presente no discurso dele, e até ele fala que ele tem claro que vai ter custo político, como ele teve na Raposa Serra do Sol, mas que não vai abrir mão de enfrentar questões que estão postas. Não sei se a idade ajuda, né? Vai chegando a um patamar próximo da eternidade, a pessoa fica mais preocupada com o legado dele. Não sei se você tem essa mesma impressão. E aí nós temos uma situação, por exemplo, que na Europa e nos Estados Unidos ele vai conseguir ecoar muito esse discurso de mudanças climáticas. Isso traz um ganho político para a personalidade dele e o ajuda na peleja internacional. Mas, ao mesmo tempo, na questão econômica, ele tem um problema, porque se ele vai jogar com os Estados Unidos e a Europa na questão de mudanças climáticas, meio ambiente, por outro lado, ele é extremamente dependente dos arranjos que ele fez com os BRICS, no caso específico com a China. E aí tem um problema, não sei se você concorda. Na região do oeste do Brasil, vai subindo ali até chegar o Acre, Rondônia, lá onde está o nosso querido padre lá, a China está ávida por soja, por minério, por tudo isso. E ela não está nem aí. O comunismo no século XXI da China é para os chineses. Eles não querem saber se tem desrespeito às comunidades locais, Amazônia, nada disso. Ele quer saber o seguinte: eu fiz um contrato, eu quero soja, vocês me entregam a soja, está aqui pago, porque o nosso comunismo é do século XXI. O discurso do Deng Xiaoping, sei lá o nome dele, difícil, de construir, no desenho dele é bonito, né? De prosperidade compartilhada. Mas, em momento algum, ele impõe restrições, por exemplo, a produtos brasileiros que têm origem em terras de conflitos e de extermínio das populações locais. Como que a gente poderia constranger os bravos companheiros marxistas, leninistas, maoístas e istas para um diálogo? Porque eu sinto mais nos neoliberais europeus e norte-americanos mais sensibilidade com essa questão específica do que os comunistas, marxistas, leninistas e maoístas chineses. E por fim, como é que você vê essa questão da religiosidade, né? A Igreja Católica Romana, no caso, na Amazônia, teve um papel decisivo. Mudou-se por questão de aposentadoria, bispos, padres, assim, aquela geração maravilhosa está se desaparecendo, ainda tem força essa presença e, ao mesmo tempo, esses novos grupos religiosos, como é que se articulam, inclusive com a economia da ilegalidade no território da Amazônia? Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. A Sueli enviou uma pergunta aqui no chat, aí eu vou ler, ela é bem breve. Ela pergunta qual é a posição da Simone Tebet em relação aos indígenas. E aí a última inscrição é da Consuelo, eu passo a palavra para ela. Se por acaso eu não vi o sinal de alguém, alguma inscrição também, por favor, vocês me sinalizam, me avisam pelo chat, para eu
poder fazer a inscrição. Muito obrigada, Consul. Na tentativa de tirar o Bolsonaro, o Lula está sendo obrigado a fazer uma aliança numa frente amplíssima. E eu acho que ele só terá êxito nesta frente se ele desvincular os aliados da campanha do governo, porque ele vai ter que ter uma posição firme, e inclusive em relação à questão indígena. Uma dúvida é o seguinte: nossas Forças Armadas, embora estejam desmoralizadas, cooptadas pelo bolsonarismo, lá tem militares sérios e que poderiam ser cooptados para que eles tivessem oportunidade de desenvolver suas funções constitucionais. Por exemplo, você acha, Roberto, que teria possibilidade de, sob orientação do governo Lula, haver uma retirada em massa desses garimpeiros que hoje ocupam terras indígenas? Uma outra coisa, eu ouvi, não tenho comprovação, de que a Colômbia teria solicitado que o exército americano ajudasse no controle da Amazônia colombiana. Isso coloca americanos nas fronteiras do Brasil, o que é péssimo. Isso tem risco real de estar acontecendo? Então é isso, obrigada. Obrigada, Consul. Aqui no chat também a Socorro parabeniza o Roberto também pela exposição, fala que trouxe muitos esclarecimentos e muita tristeza. E o Alberto também escreve que é significativa a eleição do primeiro cardeal da Amazônia, o Dom Leonardo, né? Lembra do Dom Leonardo aqui. Então, obrigada pelas contribuições no chat também. Eu passo a palavra, então, para o Roberto novamente. Fica à vontade, Roberto. Então, vamos lá. Agora vocês sim me desafiaram bastante aqui. Sobre os indígenas em contexto urbano, Maria Luísa. O CIMI tem, de fato, ao longo das últimas 2 décadas, trabalhado intensamente com essas comunidades de contexto urbano. Nós temos equipes de missionárias e missionários, por exemplo, em São Paulo, que só atuam na identificação, localização e desenvolvem um trabalho, não é, com essas famílias, grupos, né, que estão localizadas nesses ambientes urbanos. Quase a metade da população indígena, pelo censo de 2010, é população indígena que vivem ou dentro das cidades ou nos seus entornos, não é? Nas periferias ou nas margens das cidades. Então, a gente tem se dedicado muito a esse trabalho e há, por exemplo, aqui em Porto Alegre, uma luta incessante dos indígenas, Caingangue, Guarani e outros que estão dentro de Porto Alegre por espaços territoriais também, né? Então, a luta por espaço territorial, mesmo que pequenos, eles se dão de forma muito intensa, né, e organizada. Então, as comunidades se organizam e requerem do poder público esses espaços. Em geral, quando você tem administrações públicas sensíveis à causa indígena ou às suas demandas, então o diálogo flui
e se consegue alguns avanços significativos assim de identificação de espaços e de assentamento dessas famílias, né, nesses lugares. Então, isso ocorre de uma forma bastante concreta nos últimos anos, em quase todo o Brasil, né? Mas, de fato, são grupos de famílias que têm maior vulnerabilidade ainda do que aquelas que estão ou nas margens dos territórios originários ou vivendo dentro dos próprios territórios. E, com a pandemia, os indígenas de contexto urbano, eles foram, assim, duplamente discriminados, né? Eles não eram atendidos pelos poderes públicos porque eram indígenas, e o governo federal, por sua vez, não os atendia porque dizia que eles eram responsabilidades das prefeituras ou do próprio Estado. Então, precisou também de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, do ministro Barroso, para dizer, não, a obrigação é da União, tem que assistir todo mundo, né? Então, é uma luta incessante mesmo, essa dos indígenas em contexto urbano. Mas é uma luta bonita, porque eles se articulam com vários setores da sociedade, com outras comunidades periféricas, e constroem alianças muito importantes, redes, ou até tem muitos lugares que se chamam redes ou teias de articulação entre essas comunidades com os diferentes segmentos sociais que vivem essas condições de vulnerabilidade. Com relação aos territórios quilombolas e esse vínculo, não é, da luta indígena com quilombola, ela, nos últimos anos, também tem sido de forma articulada. Aliás, quando a questão quilombola aflorar efetivamente no país, nós vamos identificar que a demanda é maior do que a demanda indígena, porque terras indígenas são, no Brasil, em torno de 1.300, mas territórios quilombola chegam a quase a 5.000, né? Então, você tem uma demanda aí que vai precisar ser assumida, inclusive, por governos que venham no futuro, né? E o que é significativo são essas articulações em teias e redes, como eu referi anteriormente, que se dão também com as comunidades quilombolas. E aí eu já remeto para outra questão, que é relativa às outras comunidades tradicionais, que também se articulam em torno das pautas indígenas quilombolas. Nós temos, por exemplo, a articulação no âmbito da Igreja Católica das pastorais do campo, que aí trabalham com pescadores, pequenos agricultores, quebradeiras de coco, enfim, você tem uma série de outros grupos, sujeitos comunitários, que se articulam entre si nessa perspectiva das suas garantias enquanto comunidades tradicionais, portanto, o respeito às suas tradições, culturas, não é? E aos territórios, não é? E aos seus modos de ser e de produzir, né? Suas economias, né? Mas, fundamentalmente, que sejam respeitados os seus espaços de vida, que são os territórios e as suas culturas, né? Então, acho que são temas que, de fato, despertam em nós, militantes, um interesse maior, na medida também que esses grupos se articulam entre si e vai demandar aí do poder público políticas que assegurem os direitos deles. Com relação à água, efetivamente é a demanda de amanhã, né? Porque mesmo aqueles grupos que estão em territórios, eles veem que os seus rios, seus lagos, né, estão cada vez mais comprometidos pela urbanização que se dá de uma forma muito rápida, não é? E pela contaminação dos espaços rurais e dos espaços florestais, que vêm sendo destruídos e contaminados. Então, a água no Brasil, ela tem sido, de fato, onde se escoa, não é, praticamente toda a maldade humana, não é, através da contaminação, através dos dejetos, através da mineração, do mercúrio, enfim, né? E eu trabalho com comunidades que não têm água para beber.
né? Eu trabalho com comunidades que elas recebem a cada 15 dias um caminhão-pipa que lhes fornece água por 15 dias, né? Só que essa água por 15 dias, ela só serve para beber, ela não serve para banhar, lavar roupa, fazer comida, etc., né? Então, eles vivem efetivamente sem acesso ao que é fundamental para a existência humana, que é a água. Como vai ter saúde sem água? Como vai ter condições de viver dignamente sem água, né? Então, a água é outra pauta que a gente precisa ter profunda atenção. A Luana pergunta das mulheres indígenas e, diante desse contexto de tantas adversidades, diante do suicídio, da violência, não é? Dessas questões relativas à Covid e outras endemias e pandemias que assolam as populações indígenas. Assim, o que dá para dizer com relação ao papel da mulher, que ela hoje é um desabrochar, assim, né? Já há alguns anos, as mulheres vêm se articulando também em redes, não é? Mas elas vêm propiciando uma mobilização extraordinária, talvez mais significativa que a mobilização dos homens líderes políticos indígenas, né? Porque elas compõem, além da luta política, elas compõem um movimento de enfrentamento das violências que elas sofrem dentro dos seus próprios territórios, né? Pelos próprios indígenas. Elas compõem uma resistência à violência externa, ao preconceito, à agressão física, não é? A violência sexual, que elas também enfrentam do lado de fora. E elas compõem, acima de tudo, um protagonismo na luta política. O que era um exercício só do homem indígena, hoje é um exercício compartilhado pelas mulheres, né? Eu participei agora aqui no Sul, não é, da conclusão da caravana das mulheres indígenas pelo Brasil. Elas começaram lá no norte e vieram terminar com a caravana aqui no Rio Grande do Sul. É extraordinário o movimento, né? E eu acho que essa resistência, essa força é que nos dá alento de saber que caminhos são abertos através desses movimentos que se cruzam, não é? E que acreditam na sua força, nas suas cosmovisões, nas suas espiritualidades. E, em geral, esse movimento, tanto de mulheres como de líderes indígenas, eles são alicerçados para alimentar o movimento político exatamente nas espiritualidades e nas ancestralidades, naqueles que vieram antes, mas que estão sempre presentes, né? Então, essa força do movimento das mulheres é o que nos traz, assim, hoje uma grande esperança. E se nós percebermos na campanha política agora, tem muitas candidaturas de mulheres indígenas que estão despontando, né, em várias regiões do país. Então, isso é muito significativo, muito importante, tá? O Gilberto pergunta, né, sobre esse movimento, que é o movimento de uma economia criminosa, tanto nas áreas de fronteira como na Amazônia, e que elas se articulam e se vinculam com o movimento criminoso dos espaços urbanos através das milícias, do narcotráfico, do contrabando, enfim. Isso mais do que antes a gente percebe agora. Por exemplo, a invasão garimpeira na terra Yanomami, ela se dá, não é, com o vínculo com as milícias armadas, né? São os milicianos que fornecem o armamento para os garimpeiros dentro dos territórios indígenas, né? Então, esse vínculo ele está muito estreitado. A morte do Bruno, aquele agente indigenista no Vale do Javari, e do Phillips, né? Aqueles dois brutais assassinatos, eles têm vínculo com esse movimento do narco, do contrabando e das milícias na fronteira do Brasil com o Peru, né? Então, eles estão presentes e acho que vai ser
como outros, mas um grande desafio do novo governo, né? De como confrontar esse ambiente de criminalidade que se deu, mas é mais do que isso, ele é naturalizado, ele é um movimento que se dá aos olhos de todo mundo como se fosse assim mesmo, né? Porque nas fronteiras estão os exércitos, está a Polícia Federal, os postos de fiscalização, mas esse trânsito ele se dá de uma forma naturalizada, né? Não, ele não é combatido, não é enfrentado, né? Então, esse vai ser um grande desafio aí do governo Lula, não é? Com relação às pautas indígenas e o governo Lula, né? A impressão que nós temos, de fato, agora, é de que o Lula se aproximou muito mais da causa indígena e quilombola do que antes. As outras campanhas nós não vimos. Agora, analisando os atos do Lula, aqui no Sul, em Florianópolis, no Pará, no Amazonas, ele sempre priorizou se encontrar com os indígenas, né? Então, me parece que a aproximação dele com a pauta indígena ela é quase que indissociável agora. Por isso que o desafio dele vai ser grande, no sentido de não quebrar esse elo que ele criou agora. E é um elo que ele foi proposto pelos indígenas, não é? Porque, mais do que ninguém, os povos indígenas, primeiro de todos, se manifestaram pró-Lula, não é? E eu sei porque eu trabalho com eles. Então, a grande oposição ao Bolsonaro no campo político, sempre a figura do Lula no meio dos indígenas, ela aparece com muita força. Então, tu tem um laço, uma ligação aí, e que o Lula percebeu e se aproximou e se vinculou. Vai ser difícil ele romper, né? Mas aí ele vai ter que, né, ver como é que ele vai se dar, Consuelo, como é que vai se dar isso na composição, não é, dos interesses que circulam. Porque ele não vai deixar de priorizar o agro. O Lula tem um vínculo com o agronegócio. Como ele fala, o agro respeitador do meio ambiente, não é? O agro não poluidor. Mas é difícil você fazer essa separação, porque o agro no Brasil ele é essencialmente criminoso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ético, não é? Então, são novos desafios que ele terá pela frente aí, e a gente não sabe como é que ele vai compatibilizar nesse elo, não é, que ele tem agora com as comunidades tradicionais dos povos indígenas, né? Então, isso é muito forte e muito marcante, tá? Acho que eu consegui falar de quase tudo, mas eu queria falar sobre o Dom Leonardo, né? O Dom Leonardo, a gente conhece ele no CIMI porque ele, além de ter sido bispo lá com o Dom Pedro Casaldáliga, ele sempre foi muito próximo da causa indígena, né? Eu acho que é um grande ganho para a Amazônia, né? Um grande ganho para a causa ambiental, um grande ganho para os povos indígenas, o fato dele ser hoje cardeal e ter essa relação também muito forte nessas pautas que a gente acredita e defende, né? Então, isso é importante. E ajuda muito nessa denúncia contra a garimpagem, contra a derrubada de madeira, não é? Então, ele está muito vinculado a isso, ele se aproxima muito, ele como presidente da CNBB, ele se aproximava muito do CIMI, né? Como secretário da CNBB, se aproximava muito do CIMI. Todos os relatórios de violência que a gente lançava lá em Brasília, ele sempre se fazia presente, então ele é uma pessoa muito antenada, muito conectada com as nossas pautas, né? Sobre a retirada em massa de garimpeiros, de novo, vai ser um desafio, mas eu acho que vai ser uma providência que o Lula já disse ontem, inclusive num dos comícios dele, né, que ele vai promover a retirada em massa dos garimpeiros. Como ele vai estruturar o Estado para isso, a gente não sabe, mas vai ter que se articular com os bons comandantes das Forças Armadas, não é? Com os bons policiais federais, vai ter que reestruturar a FUNAI com indigenistas competentes e responsáveis, né? Para desenvolver aí um período de 1 ano
um grande movimento de limpeza dos territórios, né? Tanto de garimpeiros como de madeireiros e outros invasores, né? Sobre a presença americana nas fronteiras, olha, tem tanta presença estrangeira nas fronteiras, né? Tem presença estrangeira boa, que são pessoas comprometidas, como era o Phillips, não é? E jornalistas, e entidades, instituições, movimentos, como tem, não é, o movimento do crime que se dá de uma forma incessante também, né? E qual o papel dos americanos nisso? Eu não teria como responder, porque, de fato, a gente não conhece. Eu trabalhei no Amazonas muitos anos e sempre se relatava o fato dos interesses internacionais sobre a Amazônia, os perigos que lá se instalavam, mas os perigos maiores sempre foram nós mesmos, né? O nosso movimento predatório interno aqui, que é avassalador. Então, eu me preocuparia agora em limpar os territórios indígenas, fortalecer, não é, as forças de segurança, os órgãos de proteção e fiscalização, e aí sim, desse resultado de fortalecimento, não é, dessas ferramentas institucionais, é que nós vamos saber se tem outros interesses ali coabitando e causando maiores danos do que aqueles que nós mesmos estamos praticando dentro do nosso país. É isso, gente. Espero ter atendido a todas as questões. Não, falta a Tebet. Oi? E aí, Roberto? Oi? Falta a Tebet. É verdade que ela tem projeto contra as demarcações? Olha, a Tebet, ela é filha, tu conheceu, não é? Do senador Tebet. E, assim, ó, nós tivemos, quando eu era secretário em Brasília, a gente teve uma reunião com o Tebet, senador. A gente foi discutir com ele a aprovação da Convenção 169 da OIT. E nós chegamos no gabinete dele, a única coisa que ele disse para nós assim: se for de indígena, não contem comigo. Né? Eu tenho a impressão que a filha é da mesma natureza, né? Porque ela foi prefeita lá, ela foi parlamentar lá, e ela, como parlamentar, sempre votou contrária aos direitos indígenas. Não acredito que, se eventualmente, é óbvio que não será, mas se eventualmente fosse, ela seria mais uma inimiga do que uma aliada da causa indígena. Não tenho nenhuma dúvida disso, mas nenhuma mesmo, porque eu conheci o pai dela e conheço a trajetória dela como parlamentar. Ela despertou para o cenário nacional naquela CPI da Covid, né? Foi ali que ela despontou por conta de uma aliança que se fez entre as mulheres parlamentares, não é? Naquele enfrentamento, obviamente, do genocida, né? E de todas as aberrações que se praticavam no país. Então, ela desponta e ela, de fato, ela projetou uma imagem de sensibilidade, não é? E ela trabalha essa imagem, especialmente pelo aspecto do feminino, não é? Nesse ambiente tão machista masculino que a gente tem na política. Então, isso desperta, de fato, uma certa simpatia, mas, na prática das nossas causas, ela é inimiga. Isso eu tenho certeza. Muito obrigada, Roberto. Nós não temos mais nenhuma inscrição para um terceiro bloco agora. Então, eu gostaria de perguntar se tem alguém que ainda não se inscreveu, que ainda não dialogou, se gostaria, que aí o momento é agora. Se não, né, eu acho que gostaria de agradecer mais uma vez ao Roberto por ter vindo hoje, dizer que aí o grupo sempre se reúne, né, às terças-feiras, às 18h, e você está convidado a vir sempre que você quiser, que você puder, que a gente aprende muito, né, não só com as convidadas, os convidados que vêm, mas, assim, ouvindo vocês falando, né, a gente tem, eu para mim, me sinto muito feliz aqui, ouvindo essas grandes mestres que tem no Observatório Político aqui, né, que tem a história da luta, né, vários aprendizados, assim, que vão nos ensinando, a gente vai aprendendo, vai crescendo, então, eu quero agradecer por esse espaço, pelo convite para coordenar hoje esse diálogo entre nós,
E acho que um grande desafio nosso, então, é desnaturalizar essa desumanização, né? Desnaturalizar o feminicídio, desnaturalizar essa cultura do racismo, né? Da voracidade do capital sobre os territórios dos povos indígenas, quilombolas, das comunidades tradicionais, né? E que a gente possa construir, então, outro caminho, né? Outra sociedade, né? Eu vou ler uma poesia do Brecht aqui para encerrar o nosso encontro de hoje. Pedir depois se a gente puder fazer 1 minuto, né, de silêncio para a gente se conectar com a terra, com os nossos irmãs e irmãos indígenas, né, que a gente esteja unido, né, e com muita força, assim, para a gente poder seguir na luta, né. Nada é impossível de mudar, desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Bertold Brecht. Bem, então, Muito obrigada, muito obrigada. Que esse 1 minuto para a gente respirar, para a gente estar junto, esse final de tarde, esse começo de noite nos dê força para a gente virar esse jogo, né? Para a gente construir outra sociedade do jeito que a gente quer, né? Então, um abraço bem grande em vocês, à distância, muita saúde, tudo de bom. Até a próxima semana. Obrigada, Roberto. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, Juanita. Obrigado, foi maravilhosa a exposição. É muita luta pela Obrigada, frente. Ronita. Eu que agradeço. Eu agradeço muito. Foi uma honra ver vocês e estar com vocês agora. Vocês são pessoas que carregam muita história de luta e resistência. Isso é formidável e nos alimenta e nos dá esperança de a gente seguir firmes aí. Obrigado, viu? Obrigada, abraço. Obrigado a você, Roberto. Obrigado a você, Roberto. Fiquem com Deus. Boa semana, Boa noite a gente. todos. Até a próxima semana. Tudo de bom.